Olá, você está no canal Machado na Raiz, meu nome é Jefferson Cássio e hoje quero te convidar para meditar no livro de Marcos, capítulo 9, o verso 19, e diz assim: Jesus lhes disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. O capítulo 9 de Marcos revela muitas coisas. A princípio, revela a transfiguração, o momento em que Jesus é transfigurado, o momento em que Jesus é apresentado a 3 discípulos dele, os 3 mais próximos, glorificados. Após a transfiguração, quando Jesus desce do monte, ele encontra os seus outros 9 discípulos passando por uma prova, algo que fugiu do controle deles. Um homem com um menino endemoniado, em algumas outras versões diz lunático, estava pedindo socorro aos discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus não tiveram poder para expulsar aquele demônio, para repreender aquele espírito maligno. E o que aconteceu é que naquele lugar estavam também alguns mestres da lei. E, obviamente, os mestres da lei colocaram a autoridade dos discípulos e a autoridade do próprio Cristo à prova. Bom, se estes são os discípulos de Jesus e não têm poder contra esse espírito maligno, obviamente Jesus também não tem poder, porque eles os expulsam em nome de Jesus e nada acontece. Mas quando Jesus chega, a Bíblia diz que a multidão tenta comprimir Jesus. E então Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Então o pai, ele se lança aos pés de Jesus e diz: olha, eu tenho um filho que passa por alguns problemas. Desde pequeno ele é oprimido por um espírito maligno. E esse espírito faz com que ele tenha convulsões, com que ele espume pela boca, com que ele se debata, e ele sofre muito com isso. Mas é interessante que a parte B do verso 21 diz o seguinte: desde que ele era pequeno, respondeu o pai, muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. E o verso 23, Jesus então declara o que eu observei aqui nesse capítulo: uma incredulidade generalizada. Porque a incredulidade, ela não acontecia somente com o pai. Jesus repreende o pai, mas aqui no verso 19, ele repreende todos que estão ali. Porque Jesus leu o coração deles e sabia que, começando dos mestres da lei, a multidão, aos seus próprios discípulos e também ao pai da criança, todos esses não acreditavam na libertação daquele menino. Eu quero te alertar de algo. Tome muito cuidado com o meio ao qual você vive, com as pessoas que você convive. Tome muito cuidado com os seus líderes religiosos. Porque muitas das vezes eles são bons em doutrinar as pessoas, eles são bons em passar estudos bíblicos, mas muitas das vezes esses líderes, eles não são pessoas que têm fé em Deus. Eles não provaram do conhecimento do poder de Deus. Então são pessoas incrédulas, que às vezes você chega com um problema e esse líder, ele olha para você e diz: olha, infelizmente esse problema não pode ser solucionado. E eles acabam te dando outras alternativas, como por exemplo, você está passando por uma doença crônica, e eles dizem: olha, toma um remédio, vai na farmácia, procura um médico, mas em nenhum momento eles procuram orar por você. E é interessante que aqui o pai dessa criança, ele estava desesperado, mas ele também não tinha fé para que o seu filho fosse curado. O que deveria acontecer? Qual seria o normal? Os mestres da lei, como homens religiosos, como homens que conheciam da lei, o mínimo que eles deveriam fazer era pegar aquele homem e ter compaixão dele, orar pelo filho dele, tentar expulsar o demônio, mesmo que fosse um fracasso, mas tentassem, apresentassem uma manifestação de compaixão.
Então é interessante porque o meio a qual aquele homem estava inserido era um meio incrédulo. Jesus condena a todos, ele diz geração incrédula, ou seja, todos que estavam ali não acreditavam na vitória daquele jovem. E aí Jesus então disse, traga-me o menino. E Jesus pergunta ao pai, desde quando isso acontece com ele, né? E então o pai, ele conta, ele desabafa. Há momentos que o Espírito lança ele no fogo, há momentos que ele o lança na água, porque ele quer matá-lo. Veja, a Bíblia não erra, a Bíblia diz que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele não teve permissão para matar aquele jovem durante o período em que ele o oprimiu, porque talvez este jovem foi guardado para que Deus fosse glorificado por meio do ministério de Cristo, mesmo assim, ele destruiu boa parte da sua vida. Então, quando o inimigo não mata, ele rouba. Quando ele não rouba, ele destrói. E quando ele tem oportunidade, ele faz os três. Se Jesus não tivesse descido do Monte da Transfiguração naquele momento e tivesse encontrado os mestres da lei comprimindo os seus discípulos, talvez esse jovem nunca teria encontrado paz, nunca teria encontrado libertação. Jesus então agora entra em um debate com o Pai. Ele diz assim, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Veja, nada nos será impossível. O que a Bíblia diz? Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos que o monte se transporte para o outro lado e ele se transportará, porque a nossa fé, ela tem poder para isso. Como é que podemos desenvolver fé ao ponto de transportarmos um monte para o outro lado? Quando nós lemos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que estudemos a palavra de Deus, que passemos horas com este livro maravilhoso, NVT, por mais que ela seja com algumas expressões um pouco mais contemporânea, ela é uma versão muito boa, não perdeu o brilho, não perdeu a essência. Esse é um material indispensável, porque você só vai desenvolver fé quando você estudar a palavra. Os discípulos disseram uma certa vez, Senhor, acrescenta-nos a fé. Se pedirmos fé ao Senhor, Ele nos dará oportunidade para desenvolvermos fé. Porque teremos oportunidade de ler a palavra. Jesus diz então ao Pai, se puder, perguntou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, verso 24, o Pai respondeu, eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Eu quero te dar um conselho. Seja honesto com você mesmo. Seja sincero com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o seu coração. Ele sonda o seu coração. E é o único ser em todo o universo que conhece os seus pensamentos, que conhece as suas vontades, que conhece as suas intenções. O Senhor sabe. E da mesma maneira que ocorreu naquele período em que Jesus descendo do Monte da Transfiguração e vendo aquelas pessoas comprimindo os seus discípulos e notou que todos eles eram incrédulos e por isso Jesus os julgou dizendo, geração incrédula, Jesus sabe que você não tem capacidade para crer. Jesus sabe que você não tem capacidade para ter fé, porque a fé é um dom de Deus. É o Senhor quem coloca em você. Mas se você tem o desejo de ter fé, você precisa buscar a Deus. Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso que o Senhor me alcance de uma forma a qual eu desenvolva fé. E eu tenho certeza que você será alcançado quando você é honesto com Deus, consigo mesmo, e reconhece as suas fraquezas, reconhece a sua pecaminosidade. Quando você é sincero com Deus e diz, Senhor, eu não tenho capacidade de crer, eu não tenho capacidade de vencer, eu não consigo, você está a um passo de compreender a redenção. Veja só o que Ellen White diz. Dentro de um breve lapso de tempo,
contemplaram os favorecidos discípulos o extremo da glória e da humilhação. Viram a humanidade como transfigurada à imagem de Deus e como rebaixada à semelhança de Satanás. Da montanha onde conversou com os mensageiros celestiais e foi proclamado Filho de Deus pela voz saída da radiante glória, viram Jesus descer para enfrentar aquele tão desolador e revoltante espetáculo. O jovem lunático, com a fisionomia contorcida, rangendo os dentes em espasmos de agonia que poder algum humano podia aliviar. E esse poderoso Redentor, que havia poucas horas apenas se achava glorificado perante os maravilhosos discípulos, desce para erguer a vítima de Satanás do pó em que se contorce e em saúde de espírito e de corpo o restitui a seu Pai e ao seu lar. Era uma lição objetiva da redenção, o divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos discípulos, não somente no cimo da montanha com Jesus em horas de iluminação espiritual, se deve passar a vida dos servos de Cristo. Há para eles trabalho a fazer na planície. Almas a quem Satanás tem escravizado estão à espera da palavra de fé e oração que os tornará livres. Amém. Que maravilha é esse texto de Ellen White. A percepção que ela teve é incrível. Ela consegue enxergar o plano da redenção no momento em que Jesus sai do Monte da Transfiguração e se encontra com os restantes dos seus discípulos. O ser humano, ele é religioso por natureza, mas ele também é incrédulo por natureza. E se nós pararmos para pensar, unindo esses dois aspectos, o ser humano ele é mais propenso à hipocrisia do que uma vida verdadeira. Então, se você tem dificuldade em crer, eu tenho 3 remédios para você. Primeiro de tudo é a oração. Você precisa orar. Você precisa se entregar de corpo e alma em oração. Você precisa passar horas com Deus. É impossível você dizer que crê em Deus se você não conversa com Ele. Se você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus, é porque simplesmente você não o conhece. Deus não vai te chamar para conversar se você não tem intimidade com Ele. Deus quer, mas Ele respeita o espaço que você criou entre você e Ele. Mas o Senhor, Ele está te chamando para uma vida de oração, um relacionamento mais consistente. Então o primeiro remédio é a oração, mas não é somente a oração. Nessa questão em que os discípulos foram envergonhados diante da multidão e também diante dos mestres da lei, ficou evidente de que eles, por mais que andavam com Cristo, não tinham uma vida espiritual tão poderosa quanto a de Cristo. E Jesus disse: é necessário que vocês orem e jejuem. E se você orar e jejuar, ainda falta algo. Você precisa também estudar a palavra de Deus. Porque é impossível você desenvolver fé sem você conhecer as Escrituras. Você que é jovem, que está me assistindo, você precisa buscar conhecimento da Bíblia. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Realmente, a Bíblia hoje é um livro politicamente incorreto. Por quê? As pessoas querem impor sobre a sociedade um fardo de que se você lê a Bíblia, você é retrógrado, você é quadrado, você é careta, você é preconceituoso, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, nesse momento aqui em que Jesus encontra um pai aflito, Jesus ensina compaixão. Jesus ensina que você deve se importar com o seu próximo. Você que está me assistindo, quer ter uma vida na qual as pessoas enxergam Deus em você? Busque conhecer as Escrituras. Não deixe que as pessoas olhem para você e vejam que você é simplesmente mais um membro de alguma denominação evangélica. E eu digo a você, algo vos será impossível? Eu acredito que não. Quando você se deparar com as Escrituras Sagradas e quando você se deparar com a oração e o jejum. E eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos onde você estiver.
Querido Deus, Senhor, nos encontramos muitas das vezes semelhante ao pai ou o filho dessa história. Ou somos pessoas oprimidas pelo inimigo, ou somos pessoas, Pai, que temos dificuldade em crer. Pai, não deixe que os mestres da lei, que são pessoas que conhecem a Ti verdadeiramente, possam nos enganar, Senhor. Possam nos desmotivar em buscar conhecer e buscar, Senhor, ter fé em Ti. Ajude-nos, Senhor, a conhecer mais a Tua Palavra. Nos dê, Senhor, a oportunidade de estudarmos, mas também nos dê a oportunidade, Senhor, de passarmos hora contigo, orando, nos entregando ao pé da cruz, Senhor, e reconhecendo a nossa condição pecaminosa. Nos ajude, Senhor, a reconhecermos que somos fracos, falhos, que somos pó, Senhor. Ao reconhecermos isso, que possamos dar um passo, Senhor, ao conhecimento do plano da redenção. Nos ajude, Senhor, a compreendermos mais firmemente, Senhor, este assunto. Ajude-nos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Se você gostar desse vídeo, compartilha, curta. Se você quiser comentar, está livre para comentar. E ajude-nos compartilhando com o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero que você assista ao nosso primeiro vídeo. Vou deixar na descrição desse vídeo para que você assista o primeiro, se inscreva no nosso canal e obviamente que você ganhe um brinde. Ainda nós temos livros, porque Jesus ainda não voltou. Eu tenho certeza que você vai gostar muito deste livro. Deus te abençoe e até a próxima.